Deus e Pai, que habita os altos céus, queremos, Senhor, te agradecer por mais essa oportunidade que está nos dando, Senhor, de estudarmos a Tua Palavra. Que possas abençoar aqueles que vão passar, Senhor, a mesma, que nós possamos absorver o máximo, Senhor, e aplicarmos em nossas vidas. Que o Espírito Santo possa estar presente, possa nos abençoar. Em nome de Jesus te pedimos, agradecemos, agora e sempre. Amém, Senhor. Amém. Ontem a gente esteve vendo sobre a parábola das 10 virgens, tanto na história do Adventismo Millerita quanto na história atual. A gente vai partir para Esdras 7:9 e tem mais uma forma de aplicar a parábola das 10 virgens, que é na história de Cristo. Eu acho que não vai dar tempo de a gente ter uma visão detalhada disso, de como isso se cumpriu na história de Cristo. Teria um estudo completo. Eu não vou estar fazendo ele completo por causa de tempo, para eu poder entrar em Esdras 7:9 bem. Ok, o que a gente quer ver, vai começar a ver agora, é Esdras 7:9 e o clamor da meia-noite. É o tema do que a gente está vendo. Se vocês têm os textos para seguir, é justamente esse o título. Esdras 7:9 e o clamor da meia-noite. A irmã pode ler Esdras 7:9, por favor? Por favor. Pois no primeiro dia do primeiro mês, ele partiu de Babilônia, e no primeiro dia do quinto mês, chegou a Jerusalém, graças à mão benéfica do seu Deus sobre ele. Exatamente. Esse texto ele vai ser muito importante para entender a saída do terceiro decreto de Artaxerxes, que é a que vai dar início à visão dos 2.300 de manhãs e as 70 semanas. Alguém descobriu a página do documento? 18, né? Página 18, ok. Porque no meu arquivo não tem a página. Obrigado. Nós vamos primeiro entender por que houve o primeiro desapontamento. Nós vamos tratar de entender qual foi o erro deles, ou onde era a falha. Alguém pode ler o primeiro texto? Ele é de Uriah Smith, não é um texto inspirado, mas ele mostra como é que eles tiveram qual foi o raciocínio empregado para que eles pudessem entender. Pode ser que alguém pergunte como podem estender-se os dias até o outono de 1844, se eles se iniciaram em 457 a.C., pois somente são necessários 1843 anos, além dos 457, para formar o total de 2.300. Se prestarmos atenção ao fato, toda dificuldade se esclarecerá. São necessários 457 anos completos antes de Cristo e 1843 anos completos depois, para fazer 2.300. Assim, se o período tivesse começado já no primeiro dia de 457 a.C., não terminaria até o último dia de 1843. É evidente a todos que se alguma parte do ano de 457 houvesse transcorrido antes de se iniciar os 2.300 dias, essa mesma parte do ano de 1844 deve transcorrer antes que termine. Então perguntamos, de que ponto do ano 457 devemos começar a contar? Pelo fato de que os primeiros 49 anos foram dedicados à construção da praça e do muro, deduzimos que esse período deve ser contado, não do momento em que Esdras saiu de Babilônia, mas do momento em que a obra realmente se iniciou em Jerusalém. Não há probabilidade de se haver iniciado antes do sétimo mês, o outono, 457, visto que Esdras não chegou a Jerusalém até o quinto mês do ano. Portanto, o todo do período se há de estender até o sétimo mês do calendário judaico, ou seja, o outono de 1844. Vejam que o verso principal que foi utilizado para entender a mudança da data aqui foi justamente Esdras 7:9. Que ele fala, olha, como Esdras só chegou no quinto mês, o decreto não pode ter entrado em vigor no começo. E é dito também o seguinte, ele fala, olha, de que se tivesse começado no primeiro dia, olha, entre os negritos está escrito, são necessários, o primeiro negrito começa, são necessários 457 anos completos antes de Cristo e 1843 anos depois, para perfazer 2.300. Aí diz, assim, se o período tivesse começado já no primeiro dia de 457, vou colocar aqui, primeiro dia,
que seria o primeiro dia do primeiro mês, né? Ele terminaria quando? No último dia de 1843. Mas, então por isso que antes a primeira data mostrada não era uma data de um dia específico. Antes de 1844, os mileritas eles esperavam Jesus em qualquer período do ano 1843. Eles diziam, olha, Jesus vai voltar no ano de 1843. Eles diziam, Jesus vai voltar nesse ano. Mas eles não tinham a data ainda. O desapontamento surge por quê? Porque se eu falo, Jesus vai voltar hoje. Ele pode voltar agora, pode voltar daqui a 5 minutos, pode voltar 10, mas quando passa da meia-noite, ou pôr do sol, depende de como você está marcando o tempo, minha predição falha. Entende o ponto que eu quero dizer? Então, a princípio, eles esperavam Cristo em todo esse ano. E o que eles determinaram como data foi simplesmente a data limite do último dia do ano 1843, de acordo com o calendário judaico. Então, primeiro dia do primeiro mês, ele te leva até o último dia do ano 1843. Então, expirava a data aqui. Ou seja, terminava o período de espera. Vocês estão conseguindo me seguir mais ou menos? E aí, o que o Smith comenta é que se em vez do decreto ter entrado em vigor no primeiro dia, tivesse entrado 7 meses depois, e aí então você tem que esperar mais 7 meses. E aí você entra no ano de 1844. Por isso que a data muda de 1843 para 1844, no outro diagrama. Deu para entender a ideia? Antes eles não estavam sendo específicos. Depois eles estavam sendo específicos num dia. Eles estavam sendo apenas específicos com relação ao ano. Depois eles têm um dia e um ano. E um mês, né? Dia, mês e ano. Ok. Tá, esses 7 meses, como eu vou achar? A gente vai descobrir isso agora. Como que a gente avança 7 meses? Porque foi justamente 7 meses que avançaram. É isso que a gente quer ver. Parte do argumento a gente já leu. De que aqui ele fala, olha, Esdras sai no primeiro dia do primeiro mês aqui. Ele chega no primeiro dia do 5º mês. 4 meses já foi. Exatamente. E aí a gente vai ver que algumas coisas ocorreram. E a gente vai ver por que eles chegaram ao 7º mês. A gente vai ver quais eram os argumentos. No texto abaixo a gente vai ver um trecho de Samuel Snow. Samuel Snow foi a pessoa que entendeu o clamor da meia-noite. Ele foi a pessoa que chegou e pregou a mensagem da data correta. Ele foi uma figura central na história do Adventismo, porque foi ele quem descobriu a data de 22 de outubro. Foi baseado nos estudos dele. Os estudos dele se baseavam nos estudos de Miller, mas foi ele quem juntou tudo, sintetizou e pregou. É no dia 22 de outubro. E aí todo mundo se uniu nessa pregação. Então a gente vai ler o que ele escreve acerca disso no próximo parágrafo. Alguém pode ler? O decreto abrange 3 grandes objetivos: construir o templo, restaurar a nação judaica e reconstruir as ruas e muros. Agora, se as 70 semanas que correspondem a 490 anos tivessem começado com a primeira emissão do decreto no ano de 536 a.C., teriam terminado no ano 46 a.C. Entretanto, as 69 semanas deveriam se estender até a manifestação do Messias, o príncipe e a última semana inclui o período da crucifixão. É necessário, portanto, que iniciemos a contagem a partir da segunda opção, ou seja, da promulgação e execução do decreto da Judéia. Do texto de Esdras 7, 8, 9, descobrimos que Esdras iniciou a jornada no primeiro dia do primeiro mês e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, no 7º ano de Artaxerxes, o ano 557 a.C., tendo chegado a Jerusalém. Esdras nomeou magistrados e juízes e restaurou a nação judaica sob o amparo do rei da Pérsia, sendo totalmente autorizado a fazê-lo pelo decreto de Artaxerxes. Isso necessariamente requeria um pouco de tempo, conduzindo-nos ao ponto em que, efetivada a restauração, iniciou-se a reconstrução das ruas e dos muros. As 70 semanas são divididas em 3 partes: 7 semanas, 61 semanas e 1 semana. Veja Daniel 9, 25. Os
texto mostra que as 7 semanas são dedicadas à reconstrução das ruas e do muro. Assim tiveram início quando começaram a reconstrução, no outono de 457 a.C. Desse ponto, 2.300 anos chegaram ao outono de 1844 d.C. Exatamente. O documento inteiro de Samuel Snow vocês conseguem encontrar para baixar na página do livrinho, O Verdadeiro Clamor da Meia-Noite. Lá tem todos os argumentos dele para mostrar por que é no 7º mês. A gente vai ver, apesar disso a gente vai mencioná-los. Não sei se vocês entenderam aqui basicamente, mas o que ele diz, olha, é no 5º mês que ele chega, e quando ele chega no 5º mês ele tem várias coisas para fazer. A gente vai ler algumas delas. O que menciona é que ele tem que nomear magistrados, pessoas para fazer funções, toda uma burocracia, comprar material, preparar tudo para poder realizar a obra de construção. Então não pode ter sido imediatamente no 5º mês. Algum tempo passou. A gente não tem nenhum texto bíblico que diz que foi no 7º mês, a história de Esdras. Mas ele vai se basear em outros aspectos, em outros pontos de tempo, em outras evidências para chegar ao 7º mês. E a gente vai ver elas. Sim? No Profetas e Reis diz que a distância de pé eram 4 meses. Não tem nada a ver? São os 5 meses, exatamente. Ele saiu no primeiro mês, chegou no 5º, 4 meses ali. Exatamente. 120 dias. Esse número é bem importante. A gente não vai poder estudar, não vai dar tempo, mas tem um simbolismo aí. Certo, vamos entender um pouco da história de Esdras 7. Eu coloquei aqui Daniel 9, 24 e 27 para entender o decreto, não vamos ler. Vamos ler, eu vou usar esse quadro para a gente colocar a história de Esdras 7. Alguém pode ler o primeiro parágrafo do texto de Patriarcas e Profetas, o primeiro e o segundo? Começa com na promulgação desse decreto. Profetas e Reis? Isso. Na promulgação deste decreto por Artaxerxes, foi manifesta a providência de Deus. Alguns discerniam isto e alegremente tiraram vantagem do privilégio de voltar sob circunstâncias tão favoráveis. Foi designado um lugar geral para a reunião, e no tempo apontado, os que estavam desejosos de ir a Jerusalém se reuniram para a longa viagem. E ajuntei-os perto do rio que vai a Ava, diz Esdras, e ficamos ali acampados 3 dias. Pode continuar, por favor. Esdras havia esperado que um grande número retornasse a Jerusalém, mas o número dos que responderam ao chamado era desapontadoramente pequeno. Muitos que haviam adquirido casas e terras não tinham desejo de sacrificar essas posses. Eles amavam a tranquilidade e o conforto, e sentiam-se satisfeitos por permanecer. Seu exemplo provou-se um embaraço a outros que de outra forma teriam escolhido lançar a sorte com os que estavam avançando pela fé. Esdras, ao olhar o grupo reunido, ficou surpreso por não ver entre eles nenhum dos filhos de Levi. Onde estavam os membros da tribo que tinham sido posta de lado para o sagrado serviço do templo? Ao chamado, quem está do lado do Senhor, os levitas deviam ter sido os primeiros a responder. Durante o cativeiro, como também depois, tinham-se-lhes concedido muitos privilégios. Eles haviam desfrutado a mais plena liberdade para ministrar as necessidades espirituais de seus irmãos no exílio. Sinagogas tinham sido construídas, nas quais os sacerdotes dirigiam o culto de Deus e instruíam o povo. A observância do sábado e a prática dos sagrados ritos peculiares à fé judaica tinham sido permitidos livremente. Então o que ocorre aqui é que eles saem de Babilônia no primeiro dia do primeiro mês, mas o que acontece? Ele passa por uma experiência. Qual é a experiência que ele passa? Desapontamento. O número é desapontadoramente pequeno. Então ele sofre um desapontamento aqui. Eles esperavam que os líderes religiosos, os levitas, tivessem sido os primeiros a responderem ao chamado. Mas ele se desaponta por isso, desapontamento. E parte desse desapontamento era por quê? Porque, mesmo em Babilônia, a última frase que a Lígia leu diz: a observância do sábado e a prática dos sagrados ritos peculiares à fé judaica tinham sido permitidos livremente, lá em Babilônia.
Então, bom, como eles estavam lá em Babilônia e podiam ter uma adoração a Deus lá, os ritos da fé judaica podiam ser celebrados, eles podiam guardar o sábado, eles preferiram ficar em Babilônia. Por quê? Porque eles tinham uma visão apenas moral das suas obrigações e não uma visão profética. Eles não entenderam o chamado profético que estava sendo feito aqui no primeiro dia do primeiro mês para eles voltarem e reconstruir o templo. Então, o que Esdras vai fazer então, quando ele sai e se desaponta? Podemos continuar os próximos 2 parágrafos. Uma vez mais ali, Isso. uma vez mais Esdras apelou aos levitas, enviando-lhes um urgente convite para se unirem com o seu grupo. Para dar ênfase à importância de rápida ação, ele enviou com seu apelo escrito vários dos seus chefes e sábios. Enquanto os viajantes ficaram com Esdras, esses acreditados mensageiros retornaram depressa com apelo para que trouxessem ministros para a casa de Deus. O apelo foi ouvido. Alguns que estavam vacilantes fizeram afinal a decisão de retornar. Ao todo, cerca de 40 sacerdotes e 220 netinins, homens em quem Esdras podia confiar como sábios ministros e bons mestres e ajudadores, foram levados ao acampamento. Exatamente. Então, enquanto os viajantes ficaram com Esdras, essa palavra ficaram, em inglês é tarry, que é esperaram, enquanto eles tardaram. Então aqui, o que eles fazem é que eles vão, pelo contexto, por mais que a palavra não seja a mesma que Ellen White utiliza no original, dá para a gente entender pelo contexto, que enquanto os viajantes ficaram esperando com Esdras, eles enviaram pessoas para voltar e chamar os outros. Então, quando eles saem de Babilônia, eles sofrem esse desapontamento e eles começam, então, uma tardança. Vamos para a leitura de Esdras 7, versículos 6 a 9. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão de seu Deus sobre ele. Exatamente. Esse texto eu escolhi que nós lêssemos para que entendêssemos que o decreto teve que ser escrito antes do 1º dia do 1º mês. Então, se a gente fosse marcar da escritura do decreto, a Bíblia não dá nenhuma evidência. Porque se ele sai no 1º dia, ele já teve que ter preparado, ainda mais para uma viagem de 4 meses. Você não faz as malas em um dia. Então, o decreto teve que ter sido escrito antes, eles prepararam tudo e saem no 1º dia do 1º mês. E quando eles saem, muitos não vão. Aqui já dá a narrativa de tudo que ocorre, né? Ela não entra nos detalhes de que eles esperaram, isso aparece no capítulo 8. Mas a gente já viu que aqui ocorre uma apostasia profética. O que eu quero dizer com uma apostasia profética? Não é uma apostasia moral. Não é que eles estavam moralmente transgredindo ao não ir. Porque eles continuavam guardando o sábado, continuavam fazendo todos os ritos. Mas era uma apostasia profética, por quê? Porque eles não discerniram o chamado profético de Deus para cumprir a obra de reconstruir Jerusalém. Ok. Vamos entender um pouco por que foi depois do 5º mês. Alguns dos motivos de que nos levam a colocar o decreto em vigor depois do 5º mês. Que era um pouco do que a irmã perguntava. No capítulo 8, vamos ler o versículo 21. Vamos ver um pouco das coisas que Esdras teve que fazer lá. Então proclamei um jejum ali junto ao rio Alva, para nos humilharmos diante do nosso Deus, a fim de lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos pequeninos e para toda a nossa fazenda. Exato, perdão, isso é quando eles vão sair. E agora sim, versos 31 a 36. Então partimos do rio Ava no dia 12 do 1º mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e ele nos livrou da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos, pois, a Jerusalém
e repousamos ali 3 dias. 33 também? Isso, até o 36. No 4º dia se pesou a prata e o ouro e os vasos na casa do nosso Deus, para as mãos de Meremote, filho do sacerdote Urias. E com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com eles os levitas Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui. Tudo foi entregue por número e peso, e o peso de tudo foi registrado na ocasião. Os exilados que tinham voltado do cativeiro ofereceram holocaustos a Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes em oferta pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então entregaram os editos do rei aos sátrapas do rei e aos governadores a oeste do rio. E estes ajudaram o povo e a casa de Deus. Exato. Então, primeiro ponto é que eles chegam, eles passam 3 dias descansando, e aí depois eles fazem uma festa, e eles vão e entregam as cartas às províncias vizinhas dos que eram súditos dos Medo-Persas, para que eles pudessem ajudá-los. Então aí seria o preparativo para a construção. Vamos ver que logo depois vai haver um ocorrido que é no 9º mês. Eu vou colocar aqui só para a gente entender um pouco da cronologia. Algo ocorre no 9º mês já. E o que a gente quer sugerir é que isso é no outono, mais especificamente no 7º mês. Só um pouquinho. Aqui no verso 31, a tardança ali foi de 12 dias, né? Sim, exatamente. De 12 dias juntos ao rio Ava. Exatamente. 9, versos 1 a 4. Acabadas, pois, estas coisas vieram dos príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras, com as suas apropriações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos destas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei minhas vestes e o meu manto e arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me assentei atônito. Até o 4. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu percebi, assentado atônito, até ao sacrifício da tarde. Exatamente. Então aqui ele percebe um problema de que eles se misturaram. E ele vai resolver isso. A gente vai ver que ele resolve isso. A gente vai saltar. Eu coloquei para a gente ler do 1 ao 9, mas vamos ler só o 9, que é o que nos dá a data. Porque se a gente fosse ler tudo, eles estão confessando, querem fazer uma aliança com Deus, e aí no verso 9 nos diz quando é que isso ocorreu. Agora sejamos servos, não nos desamparou o nosso Deus. 10, 9? Ah, tá bom. 10 não. Dentro dos 3 dias, todos os homens de Judá e Benjamim se ajuntaram em Jerusalém. E no 20º dia do 9º mês, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por este negócio e por causa das grandes chuvas. Exato. Então o que eu quero mostrar é que agora, quando eles estão resolvendo isso, eles já estão no 9º mês. Eles estão resolvendo os problemas internos deles estarem misturados. Então, o que eu quero sugerir é que o decreto dele deve ter entrado em vigor antes disso. Porque aqui já é o 9º mês. Ok. Vamos ler o texto de... Eu separei o 17. Exato. O que é relevante? Se a gente for para o verso 17, vai nos dizer que eles vão ficar tratando disso até o próximo ano. Eles começam no 9º mês e eles só terminam de tratar no primeiro dia do primeiro mês do outro ano. Verso 17. E no primeiro dia do primeiro mês, acabaram de tratar todos os homens que haviam casado com mulheres estrangeiras. Exato. Então eles ficam resolvendo isso até o ano 458, vamos colocar dessa forma. No primeiro dia do primeiro mês do ano 456, na verdade, né? Porque volta.
Então, durante todo esse período, eles estão resolvendo outros problemas. E a gente sabe que o decreto teve que entrar em vigor no ano 457. Então, ele tem que ter entrado em vigor... Exato, em algum momento aqui. Entenderam por que a gente esteve vendo isso? Ok. Então, o raciocínio deles era justamente isso, é ver quando que era mais provável que o decreto tenha entrado em vigor. Um dos argumentos era que nas 70 semanas, os primeiros 7 anos das 70 semanas é de reconstruir, é de uma obra já. Então, o que eles entendem é, se os 7 primeiros anos falam da profecia das 70 semanas de uma obra de reconstrução, tem que ter entrado em vigor quando eles começaram a construir, e não quando eles saíram ou fizeram todo o restante. Então, o que a gente vai ver é que a data, o que a gente vai colocar aqui é outono, que foi no outono que isso ocorreu. O próximo texto é um texto de Ellen White. Alguém pode ler os próximos 2 parágrafos? Qual a página? 19. É 19? Eu acho que é 19. Agora é 20. 20. Não, 20. E tardando o esposo... GC 398. Finalzinho da 20, isso. Tardando o esposo, esquelejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor. Aí vem o esposo, saí ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Mateus 25, 57. No verão de 1844, período de tempo intermediário entre a época em que, a princípio, se supusera devessem terminar os 2.300 dias e o outono do mesmo ano, até onde, segundo mais tarde se descobriu, deveriam eles chegar, a mensagem foi proclamada nos próprios termos das Escrituras. Aí vem o esposo. O que determinou este movimento foi descobrir-se que o decreto de Artaxerxes para a restauração de Jerusalém, o qual estabeleceu o ponto de partida para o período de 2.300 dias, entrou em vigor no outono do ano de 457 a.C., e não no começo do ano, conforme anteriormente se havia crido. Contando o outono de 457, os 2.300 anos terminam no outono de 1844. Então, o que foi que fez com que eles conseguissem clamar, eis o noivo, saiu o seu encontro? Foi justamente entender Esdras 7:9. Foi entender que o decreto não tinha começado no primeiro dia do primeiro mês, mas sim no outono. Aqui seria outono. E se começou no outono aqui, ele tem que vir, então, até o outono aqui. Então, o decreto ele entrou em vigor no outono. E isso foi o que fez eles pregarem, eis o noivo saiu ao seu encontro, a mensagem do clamor da meia-noite. Quem pregou isso, como já mencionamos, foi Samuel Snow. Mais uma vez, se vocês forem no site do livrinho, vocês conseguem ver todo o documento dele, o que ele usou para provar isso. E eram 5 pontos essenciais, eu vou somente mencioná-los aqui. Os 5 pontos essenciais, está nas notas, são vários períodos. O primeiro são 6.000 anos. Ele mostra, de acordo com os cronologistas da época, de que eles tinham entendido que a Terra tinha começado a ser criada no ano 4.157. E se você somasse mais 6.000 anos, você chegava no ano 1844. Só que pelas datas dos eventos, eles perceberam que, na verdade, não foi no início do ano 4.157, mas que tinha sido no outono também. Parte do raciocínio dele é que os 6.000 anos começavam no outono de 4.157. Segundo o raciocínio... não fala outono. Fala que é durante o ano. Eles não conseguiram provar que era no outono, mas que não era no começo. E que era em algum momento durante o ano. O segundo ponto são os 2.520 anos. Eles falam. Os 2.520 anos começavam com a história de Manassés, no ano 677. E pela cronologia dos eventos, Manassés é levado cativo quando eles estão voltando de um período de guerras. Ou seja, o rei Esarhadon, eu acho, ele saiu para fazer suas guerras e quando ele estava voltando, ele passa por Jerusalém e leva ele cativo para a Babilônia. E aí o argumento dele é, os reis eles voltam das guerras, não é no verão nem na primavera, porque se você está voltando uma guerra no verão, quer dizer que você fez guerra no inverno. E ninguém faz guerra no inverno. Você volta das guerras no final da primavera, quando já tiver... É provavelmente no outono. O período mais provável de voltar das guerras é no outono para você se preparar para o inverno.
Então ele coloca, os 2520 provavelmente, ou começou no outono. Isso é um resumo dos argumentos dele. O outro argumento é os 2300, então aqui seria outono. Os 2300 começou no outono, como já vimos aqui com os 457, que é o que vimos mais detalhadamente. O outro argumento foi as 70 semanas, que está conectado, esses dois. E o argumento das 70 semanas é o seguinte, vou fazer aqui embaixo. Acho que esse é o principal É argumento. exatamente. É um argumento muito importante. Não sei se é o principal, mas é um dos cruciais. Antes do primeiro desapontamento, eles entendiam as 70 semanas da seguinte forma. Em vez de dizer assim que é a forma correta, eles entendiam que as 70 semanas ocorriam assim. De que a cruz estava no final. Por quê? Porque como eles achavam que o 457 era no começo, aqui é primavera. O que eu quero dizer com isso? Vou fazer. Cristo morreu em que festa? Páscoa. Na Páscoa. E a Páscoa ela ocorre na primavera. Ela não ocorre no verão, nem no outono, nem no inverno. Ela ocorre na primavera porque eles tinham que colher os grãos da cevada para apresentar nas festas das primícias. Então sempre tinha que ser na primavera, porque cevada você só colhia na primavera. Então se eu colocar aqui primavera, P de primavera, e volto os 490 anos, aqui é na primavera também. Mas se eu entendo que aqui é primavera, agora na metade da semana, que foi isso que Samuel Snow teve que entender, ele fala, olha, é na metade da semana que ele é cortado e que o sacrifício cessa. Então aqui tem 3 anos e meio e aqui tem mais 3 anos e meio. 3 anos e meio. Se eu passo mais 3 anos, eu volto na primavera. E se eu passo mais 6 meses, 3 meses, uma estação, mais 3 meses, outra estação. Então, primavera, verão, outono. Então agora aqui não é mais primavera, mas é o outono. Então aqui é o outono, então aqui tem que ser o outono também. Então, as 70 semanas, elas começam no outono. Então a gente já viu 4 argumentos que ele mostrou. E o último argumento foi o argumento sobre os tipos. E ele argumenta da seguinte forma. Jesus morreu. Primeiro ele fala, Deus prometeu que Israel ia sair 400 anos depois de que eles fossem cativeiros no Egito. E se você for para Êxodo, eles saem no dia exato em que se cumpre esse período. A Bíblia diz, e quando deu o dia que se cumpriu, eles saíram. E ele vai mostrando como as profecias se cumprem exatamente no dia exato. E ele fala, nas festas da primavera, era predito que o Messias ele ia morrer no dia 14. E ele morre exatamente nesse dia. E ele ressuscita 3 dias depois nas primícias. Então o que ele está querendo dizer é as festas da primavera, elas são um calendário profético dos eventos do plano da salvação. E ele diz, os tipos todos se cumpriram exatamente no dia certo, nas festas da primavera. Todas, inclusive o Pentecostes, que ocorre no verão, se cumpriu. Então as primeiras 4 festas se cumpriram no dia exato. Entendem mais ou menos o raciocínio dele? Então ele diz, o que falta cumprir agora são as festas do outono. E a festa do outono que está lidada com a purificação do santuário, então aqui já coloca outono, que é o que falta cumprir. E as festas do outono que lidam com a purificação do santuário, que é o que dizem os 2300, é qual? A expiação. É o dia da expiação, que ocorre quando? 22 de outubro, né? Mas 10º dia. No 10º dia do 7º mês. Então, aí eles chegam de que o evento que eles esperam tem que ocorrer no 10º dia do 7º mês. Foi esse o raciocínio que ele fez. Então, qual é o tipo que a gente tem que esperar que se cumpra agora? É Jesus purificar a terra. Que eles entendiam que a purificação da terra na época era a purificação do pecado e com a destruição por fogo da terra. Aí essa data é que veio 22 de outubro. Exatamente. E aí, o que eles tiveram que fazer para chegar a 22 de outubro? Eles tiveram que vir, bom, qual que é o primeiro dia do primeiro mês no nosso ano? E aí eles calcularam quantos e foram contando até chegar no qual que era o 10º dia do 7º mês. Então, para você chegar no 10º dia do 7º mês, você tem que ter o primeiro dia do ano correto. E eles já tinham isso, por quê? Porque eles já marcaram o limite do primeiro evento. Então, ele só voltou no calendário e foi contando, o dia é esse. E a gente vai fazer isso daqui a pouco, porque a gente tem um calendário na página 2 das apostilas, a gente vai ver como justamente chegar nesse dia. Mas vamos avançar um pouco mais.
Ok. O próximo texto é um texto de um historiador adventista, de Joseph Bates. Joseph Bates foi o pioneiro que introduziu a doutrina do sábado. Ele esteve desde 1840 no movimento adventista. Ele esteve na primeira conferência geral dos adventistas antes de ser uma igreja, em 1840. Ele passou pelo desapontamento, recebeu a mensagem do sábado, foi um dos principais pregadores da mensagem do sábado, Joseph Bates. E aqui ele está comentando sobre quando começou o período de tardança, no próximo texto. Alguém pode ler? Que fala: Mas à meia-noite ouviu-se um grito, e o noivo saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Nós já mostramos que o tempo de tardança para o noivo pelos períodos proféticos foi de 6 meses, começando em 19 de abril até 22 de outubro de 1844. Exato. Então quando é que começou a tardança para eles? 19 de Abril. Exatamente, no dia 19 de abril. Então vou colocar aqui, dia 19 de abril do 4 de 1844, é o primeiro dia do primeiro mês, porque aqui expirou o período. E aí, então, basta pegar dessa data e contar quando é que vai ser o dia do 10 do 7º mês nesse calendário. Vamos ver mais uma evidência agora de um outro historiador adventista, Leroy Edwin Froome. E aqui ele vai explicar vários aspectos. Alguém poderia ler um parágrafo cada um? A pressão dos adversários forçou os estudiosos associados com Miller a estudar de novo sua posição sobre ou mesmo a compreensão do ano judaico e ainda a sondar profundamente em sua história. Como resultado, eles foram levados a fazer a primeira correção de seus cálculos, referente ao tempo exato do início e fim do ano sagrado judaico, que se estende de primavera a primavera. Certo. Primeiro ponto. Não sei se vocês notam, perceberam, mas esse aqui é o primeiro desapontamento, certo? Foi o que a gente falou. Foi aqui que ele terminou o período. E aqui marca 1843. Mas que dia é esse, que é o dia que expirou o ano? A gente está no dia 19 de abril de 1844. Exatamente, é o mês da Bíblia esse. Mas é 1844. E eles estavam esperando 1843. Por que isso? Porque eles tinham diferentes formas de contar o tempo. A gente não vai usar mais isso aqui, deixa eu apagar. Nós utilizamos o calendário gregoriano. E nesse calendário, quantos dias tem um ano? 365 dias. Exatamente. Então, deixa eu ver se vocês conseguem me seguir aqui. Vou fazer 365 dias. É 365 dias e 6 horas, para ser mais exato. E é por isso que quando passam 4 anos, o que a gente faz? Tem um bissexto, porque é 6 horas, mais 6 horas, mais 6 horas, mais 6 horas, dá 24 horas. Então a cada 4 anos a gente corrige nosso calendário, porque a gente está querendo estar cronometrado com o movimento da Terra ao redor do Sol. Para que sempre... O que eu quero mostrar aqui? Aqui está o Sol e aqui está a Terra. Deixa eu fazer um Sol maior. Então, um ano passa, só para a gente, para isso talvez dê para ver. O ano passou e quando terminou, faltou 6 horas para a gente estar na mesma posição do ano passado. E a gente fez mais um ciclo, agora faltava 12 horas para a gente estar na posição original. Fez mais um ciclo, agora faltava 18 horas. Fez mais um ciclo, ia faltar 24 horas para a gente estar na posição original. Porque cada vez a gente vai ficando mais longe, porque são 6 horas menos. Então o que a gente faz? A gente adiciona um dia, no ano a gente volta para cá. Claro que a distância é muito menor, né? Porque o problema é que o calendário judeu ele era de 12 meses e tinha 29 e 30 dias. Então ele era menor, ele não tinha 365 anos. 365 dias. Vamos supor que ele tinha 360, não era? A cada ciclo ia diminuir 5 dias menos. Então ia chegar um momento que se eles não corrigissem, eles iam estar querendo comemorar a Páscoa e eles iam estar no inverno, porque ia mudar a estação. Então você ia rodar, porque o que define as estações é a distância da Terra do Sol. Entende o que eu quero dizer o problema? Então eles tinham que corrigir esse ciclo de alguma forma. E a forma como eles corrigiam era eles viam a cevada, o grão da cevada crescendo, o sacerdote ele via se o grão estava maduro da cevada para daqui a 15 dias eles poderem colher
e celebrar a Páscoa, as primícias, eles falavam, pode começar o ano. Agora, se eles olhassem, não, está muito verde ainda, daqui a 15 dias não vai estar pronto para a gente colher, daqui a uns 10 dias mais ou menos, 14. Então, vamos adicionar um mês e aí a gente começa a Páscoa. Entendem mais ou menos a lógica? Porque para você celebrar a primeira festa, você tinha que ter algo para oferecer. Se você não tinha primícias, não celebrava a festa das primícias. Então, o calendário nosso é diferente do deles. Então, era como se fosse o seguinte. O ano de 1843, aqui é o ano 1844. Esse aqui é o nosso, eu vou botar gregoriano, G de gregoriano, e aqui J de judeu. O calendário gregoriano nosso, ele termina o ano de 1843 antes de que termine o ano 1843 judaico. Então já tinha começado o nosso ano 1844, mas os judeus ainda estavam nos últimos meses do ano 1843 dele. Por isso o desapontamento é no ano 1844, nosso, em abril, mas é justamente aqui que era o que estava começando o ano judeu. Deu para entender mais ou menos até aqui? Porque eu fico pensando assim, Jesus morreu no ano 31, com 33 anos. Uhum. Aí fica os... Exatamente. Ou seja, vocês entenderam o ponto que ele quis dizer? Mas aí foi um erro. É um erro de calendário. Então tem toda essa questão dos calendários que dificulta um pouco você definir as datas exatas. E é isso que está falando no texto, no primeiro parágrafo, é que os mileritas eles foram desafiados como chegar à precisão de contar o tempo. Porque isso se torna irrelevante quando você está marcando um evento baseado nos calendários antigos. E aí surge mais, além dessa complicação que eu mencionei, surge de que os judeus eles mudaram as formas de contar o tempo depois. Por quê? Porque houve a diáspora e já não tinha mais nenhum judeu em Jerusalém para ver quando é que estava maduro o grão. E aí como é que eles fizeram? Como é que a gente vai fazer para sempre começar o mês na primavera? E aí eles seguiam o equinócio de primavera. Então já não era mais uma forma de estar em Jerusalém e ver o sol, ver a lua e ver o grão maduro. E esses eram os judeus rabínicos, eles começaram a guardar dessa forma. Mas tinha uns outros judeus que eram judeus caraítas que eles aderiram ainda à forma antiga de guardar o tempo. Aí isso muda um pouco, porque o equinócio não cai sempre no mesmo momento que cai a lua nova, porque o mês começa na lua nova. Na lua nova em Jerusalém com o grão maduro. Entende mais ou menos? Os rabínicos seguiam a lua nova mais próxima do equinócio. E os caraítas a lua nova mais próxima da colheita madura dos grãos da cevada na primavera. Quer dizer que no calendário judaico, os 6.000 anos já foi. Já. E para o grego, aliás, no judaico ainda não foi, né? O gregoriano é que foi, que é o nosso, né? Não. 6.000 anos você se refere? Nós já estamos no... dentro dos 6.000 anos. Está no pôr do sol já. 2018. Sim. E lá ainda não completou, então. Porque tem essas diferenças de anos para anos, cada ano. Lá eles contam diferente, mas eu não acho que afeta os 6.000 anos. Depois a gente vê isso mais detalhado. A gente vai continuar lendo o próximo parágrafo, porque ele vai comentar agora sobre essas duas formas de marcar o tempo. O caraíta e rabínico, que eu mencionei. Já em abril, logo em junho e dezembro de 1843 e em fevereiro de 1844, meses antes da data original de Miller expirar para o fim do ano judaico de 1843, no momento do equinócio primaveril de 1844, seus associados Sylvester Bliss, Josiah Litt, Josué Verheims, Nathaniel Soller, Apollo Zale, Nathan Whitman e outros, chegaram a uma conclusão definitiva. Solução esta que concluiu que a profecia de Daniel é dependente da forma judaica antiga ou original do tempo lunisolar e não sobre o calendário judaico rabínico moderno alterado. Eles, portanto, começaram a mudar a data original de Miller, do final dos 2.300 anos, no equinócio de março, para a lua nova do mês de abril de 1844. No início desse período de investigação, um editorial do Signs of the Times
declarou. O que ele está explicando aqui é que houve o seguinte: Miller, ele esperava, ele não foi desapontado ele foi desapontado nessa data, mas ele esperava Jesus voltar no dia 22 de março, antes dessa data, porque ele estava seguindo o calendário rabínico. Mas esse texto está mostrando que a maioria dos mileritas já tinham entendido a data correta, de que era o calendário caraíta o correto. Então por isso que está falando que eles, antes de chegar ao final do período dado por Miller, eles já falaram, não, na verdade a gente tem que esperar Jesus em abril. Alguém pode ler o próximo negrito, que começa o ano judaico? O ano judaico de 1843, da forma como os caraítas consideram, em conformidade com a lei mosaica, iniciou na lua nova do dia 29 de abril. E o ano judaico de 1844 terá início com a lua nova do próximo mês de abril, 18 e 19. Quando 1843 e os 2.300 dias, de acordo com a forma deles de calcular, irá expirar. Mas, de acordo com os judeus rabínicos, começou com a lua nova do dia 1º do último mês de abril e irá terminar na lua nova do próximo mês de março. Pode ler o próximo parágrafo inteiro? Eles, consequentemente, calculam que o último dia do ano judaico de 1843 irá terminar no pôr do sol do dia 18 de abril de 1844. Portanto, o primeiro dia do primeiro mês, Nissan, de 1844, período real judaico, teria como equivalente no calendário civil 19 de abril, embora, na verdade, começando com o pôr do sol de 18 de abril. Assim deve-se ler 18 e 19 de abril. Exato. Então aqui eles já tinham entendido o pôr do sol, inclusive. Então, o primeiro dia do primeiro mês, vocês entenderam que o texto claramente diz isso? Era o dia 19 de abril. Começando no pôr do sol do dia 18, porque o dia começa no pôr do sol. Então, o primeiro dia do primeiro mês é o dia 19. Com isso em mente, para a gente chegar ao dia 22 de outubro, basta a gente pegar um calendário, então, e contando como é que a gente chega no 10º dia do 7º mês. Lembrando que o calendário judaico tem 29 e 30, 29 e 30. Então, vamos na página 2 da apostila e vamos fazer isso. Lá no começo. Se vocês encontraram, vai ter abril, e aí tem os nomes, está em espanhol, tá? Mas acho que dá pra gente seguir mesmo assim. Se vocês forem para abril, no dia 19, tem o dia 19, e embaixo tem um número 1 pequenininho. Esse é o calendário judaico. E aí, se a gente for para o próximo dia 19 do próximo mês, é o primeiro dia do segundo mês de maio. Agora, em junho, o primeiro dia do primeiro mês, como agora já só tem 29 dias, e aí é no dia 17. E agora, esse é o primeiro dia do terceiro mês. Julho, o primeiro dia do quarto mês, já é no dia 17 de novo, que são 30 dias. Agosto, o primeiro dia do primeiro mês, é no dia 15, do quinto mês agora. Agosto, o primeiro dia do quinto mês, é o dia 15. Setembro, o primeiro dia do primeiro mês, é o dia 14. E agora, outubro, o primeiro dia do primeiro mês, é o dia 13. Aí você tem que somar mais 10 dias. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 10º dia do 7º mês é o dia 22 de outubro. Deu para seguir mais ou menos? Foi um pouco rápido, mas depois vocês podem ver mais devagar. Então assim eles chegaram na data de que o dia 22 de outubro de 1844 é o 10º dia do 7º mês. Certo? A gente pode fazer uma... Eu tenho mais um estudo para dar, a gente pode fazer mais uma oração, faz uma pausa curta, ou vocês querem que a gente já segue emenda? Continua. É bom lembrar também que o calendário caraíta foi o calendário que Deus deu para ele. Exato. Então a gente vai continuar. O ponto que a irmã Mari falou.